E aí, pessoal? E como que vocês estão? Hoje mais um dia de aula. Hoje a gente vai falar sobre os marcadores bioquímicos da lesão hepática e espero que esteja dando para acompanhar as aulas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês avisam, a gente muda o formato, né? A gente para com esse formato de gravação e tenta mudar, achar uma outra maneira. Creio que por enquanto esse é o mais prático para a gente trabalhar. Não esqueçam, tá, de tirar as dúvidas por meio do fórum, tá? Lembrando que ele está marcando a presença do aluno, tá? Então a visualização do vídeo, fórum, tá? A resolução das atividades relacionadas a cada aula. Então tudo isso é bastante importante, tá? Para computar as faltas, para relacionar as notas, né, do semestre. Então não esqueçam de participar, tá? Da disciplina, que é como se estivesse em sala de aula, tá? Então tudo tá contando as atividades, a participação dos casos clínicos, tá? Não esqueçam de tirar dúvidas. Hoje, como a gente combinou, eu vou estar pelo WhatsApp, né? Já que o fórum e o WhatsApp. Então, assim, vamos tentar participar o máximo possível do ambiente AVA, tá? A gente participa o máximo possível pelo AVA. Tendo algum problema, a gente pula pro WhatsApp, tá? Então já está sinalizado. Apresentando algum problema, então eu vou deixar a aula aberta. E tendo algum problema, a gente discute no fórum. Tendo algum problema, a gente vai pro WhatsApp. Tudo bem? Não esqueçam de participar. Não esqueçam de participar dos fóruns e fazer a entrega das atividades. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos marcadores bioquímicos. Então a gente começa a tratar de marcadores, tá? O que se entende basicamente por marcadores, tá? Para a gente começar. Marcadores hepáticos, cardíacos. Que significa isso? São substâncias que elas estão dentro da célula, elas fazem parte do metabolismo celular. Algumas são participativamente de uma reação, outras são um produto de uma reação, mas elas estão ali dentro da célula. Tá? Ela tem uma concentração basal em nível sérico, né, circulante no organismo, porém ela sempre está numa quantidade basal, tá? Devido à renovação celular e ao próprio metabolismo. Essas substâncias, elas, como eu falei, elas estão em maior quantidade dentro dessas células, tá? Falando dos marcadores do modo geral. E a partir daí, essa célula ela sofre uma injúria, uma lise, uma quebra, né? Ela se rompe, ela sofre um dano, uma isquemia. E a partir desse ponto, essa célula ela se rompe e ela libera algumas substâncias para o meio externo, para o plasma, tá? Então ela está ali no plasma em uma maior quantidade e quando a gente detecta essa substância em uma maior quantidade, ela vai representar o quê? Né? Teoricamente, ela tem que estar dentro da célula. Se ela está no meio do plasma, é sinal que essa célula sofreu algum dano, alguma injúria. Isso não é bacana. E aí a gente tem os marcadores bioquímicos, tá? Então a gente localiza essas substâncias, determina quais são as principais substâncias e a gente usa a dosagem dessas substâncias para clínica, tá? Para quando tiver presença dela de forma elevada no plasma do meu paciente, eu consiga ali determinar uma injúria, fazer um diagnóstico. Tudo bem? Isso basicamente, tá? E o marcador hepático não é diferente. Então, os marcadores hepáticos eles vão estar presentes, elevados, né, no sangue do meu paciente, quando eu tenho dano hepático, tá? Quando eu tenho sofrimento dos hepatócitos, tá? Seja por um tumor, seja por uma cirrose, uma hepatite, tudo bem? Então, toda vez que eu tenho uma lesão, eu tenho presença de marcadores. Seja uma colestase, eu tenho marcadores, tudo bem? Um dos meus principais marcadores hepáticos, né? A gente tem aí entre as proteínas a albumina, né? O principal marcador aí entre as proteínas de dano hepático. A gente tem a alanina aminotransferase, que é o nosso ALT,
tá? Conhecido como ALT, o antigo TGP, tá? O aspartato aminotransferase, ou AST, como a gente costuma falar no dia a dia, o antigo TGO, bilirrubina total e frações, que a gente vai ter a nossa bilirrubina direta, a nossa bilirrubina indireta e a nossa fosfatase alcalina, tá? Esses são os principais marcadores de dano hepático, tá? Então, se eu tenho suspeita de dano hepático no meu paciente, eu solicito esses marcadores. Esses são os principais marcadores utilizados na rotina. A gente tem alguns marcadores mais específicos, marcadores moleculares, mas esses são os principais marcadores utilizados na clínica. Tudo bem? E quando que a gente vai utilizar ele? No diagnóstico de hepatites virais, de esteatose hepática, doenças metabólicas, né, patologias de origem autoimune, né, então tem algumas doenças autoimunes que acabam levando dano hepático, a gente vê isso aí no lúpus, em hepatopatias por droga, né, seja ela lícita ou ilícita. Então, meu paciente ele faz o consumo de algum medicamento de uma forma, né, que não foi prescrita corretamente, ou de uma forma abusiva, ele vai levar um dano hepático medicamentoso, uma cirrose medicamentosa, tudo bem? Ou até, né, anterior a isso, uma hepatite medicamentosa. E também a gente tem por abuso do álcool, né, a cirrose, a famosa cirrose alcoólica, tá? Então, são essas principais situações do dia a dia que a gente precisa aí dos marcadores hepáticos. O primeiro dele, a gente tem a albumina. Né? A albumina ela é extremamente importante no nosso organismo. Ela tem diversas propriedades. Ela é sintetizada aí de 20 a 30% dessa albumina circulante em hepatócitos. Tá? E a gente produz aí em 24 horas cerca de 9 a 12 gramas, tá, de albumina. Então é muita coisa. Ela tem diversos papéis no nosso organismo, entre eles transporte de íons, tá? Manutenção da pressão coloidosmótica. Aqui é importante a gente ressaltar quando o nosso paciente ele vai apresentar inchaço, tá? Então aquele paciente com dano hepático apresenta inchaço, ele tem uma diminuição da produção de albumina. Eu vou ter alteração da minha pressão coloidosmótica, eu vou ter alteração da minha permeabilidade capilar e eu vou ter um paciente com inchaço, com edema, tá? Porque eu mudo a osmolaridade, porque a albumina ela me ajuda, tá, nessa função de manter a minha pressão coloidosmótica. Eliminação de radicais livres, a albumina vai estar ajudando no metabolismo da bilirrubina, no transporte de medicamentos, tá, num efeito anticoagulante. Então ela tem várias funções no meu organismo, ela é muito importante. A albumina ela não é armazenada, isso é importante lembrar, então ela é produzida e ela fica circulante no organismo para desempenhar suas funções. Entre essas proteínas a gente tem a globulina, tá? Por que eu estou falando dela? Porque ela é associada a um exame chamado proteína albumina, tá? Então, essas globulinas, elas é limitado, né, para a gente tratar de metabolismo proteico. A gente utiliza ela bastante para indicador de processo inflamatório. Então, daí a gente tem o meu exame chamado proteína total e frações. A gente já até citou um pouquinho disso em aula, lá naquele exemplo que eu dei da leishmaniose, tá? No caso clínico. E a gente tem aí a globulina agindo nos processos inflamatórios. Então a albumina, a gente vai ver ela alterada na insuficiência hepatocelular. Na cirrose a gente vê ela com baixos níveis séricos, tá? Então ela está numa concentração diminuída quando eu vou fazer a dosagem do meu paciente. Acite massiva, tá? Disfunção circulatória pós-paracentese, na síndrome hepatorrenal, na peritonite bacteriana. São situações que eu tenho a minha albumina alterada, tá? Essa minha albumina ela vai apresentar diminuída em nível sérico, tá? A gente consegue diferenciar as proteínas? Sim, a gente consegue. A gente consegue diferenciar as proteínas por meio da eletroforese de proteína. Por bioquímica, né, por método bioquímico, colorimétrico, a gente consegue dosar proteína total e albumina.
A partir daí a gente consegue fazer um cálculo e descobrir a quantidade de globulina, tá? Um cálculo que a gente tem ali uma média de globulina, tudo bem? Aqui na eletroforese, por exemplo, a gente vê que existe uma diferença entre albumina e globulina na questão de quantidade. A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico. E a gente consegue ver aí que a albumina é o que a gente tem o maior, né? A gente tem um pico, né, dessa albumina, né? Tô destacando aqui na tela. Então ela sempre vai estar em maior quantidade. E aí eu tenho a minha alfa-1, as minhas globulinas, né? Alfa-1, alfa-2, beta e gama. A gama-globulina, que a gente tem aquela gama-globulinemia, né? O hipergama-globulinemia, presente em alguns processos aí. E aqui, ó, a gente consegue ver a albumina, né? O significado onde a gente tem cada fração de globulina, né? Que está ali ligado à nossa síntese de imunoglobulinas. Então nós temos a nossa imunoglobulina, a nossa alfa-1, alfa-2, beta, cada um com sua função. Então, a alfa-1 a gente tem a antitripsina, a TBG, a alfa-fetoproteína, importante marcador tumoral, alfa-1 glicoproteína ácida, né? A alfa-2 a gente tem a ceroplasmina, macroglobulina, aptoglobulina e alfa-2 globulina. Tá? Na beta a gente tem a nossa transferrina, importante no metabolismo do ferro, a beta-lipoproteína e C3. Tá? E aqui no meio a gente tem, ali depois de ser feito a constituição, a gente tem os nossos anticorpos, IgA, IgM, IgG e IgD. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, mensagem, tá? A gente discute lá no nosso fórum. E aí nós temos os valores de referência. Proteína total, ela fica entre 6 e 8 gramas por decilitro, tá? Esse é o valor de referência. A gente olha primeiro esse valor de proteína total, tá? Quando ele está diminuído, ele pode representar sim um dano hepático, tá? Claro que ele não é um marcador específico, ele vai estar alterado em diversos processos patológicos do nosso organismo, tanto para mais quanto para menos. Em dano hepático, a gente fala de redução de produção, consequentemente a gente vai ter esses valores diminuídos, tudo bem? E aí a gente pega esses valores, a gente olha primeiro o valor de proteína total, tá? E aí, quando esse valor de proteína total está diminuído, a gente chama como? Hipoproteinemia. Tá? Quando esse valor está aumentado, hiperproteinemia. E aí nós temos a nossa linda albumina. Né? A nossa albumina está em maior concentração, normalmente. Então, o valor de referência é de 3,5 a 5,2 gramas por decilitro. Quando essa albumina está diminuída, a gente chama de hipoalbuminemia. Quando ela está aumentada, a hiperalbuminemia. Nos processos de lesão hepática, eu tenho hipoalbuminemia. Tudo bem? E nós temos aí as nossas globulinas. Então, geralmente, se a gente tem aí ligado a questão de uma doença hepática autoimune, a gente vai ter uma hiperglobulinemia. Essa globulina ela está aumentada e a minha albumina ela vai estar diminuída, tá? Porque eu tenho redução de produção e produção de anticorpos, tá? E eu vou ter uma inversão albumina-globulina. E aí essa relação da albumina-globulina ela vai estar o quê? Alterada também. Tudo bem? Um outro marcador é a nossa alanina aminotransferase, o nosso antigo, tá? TGP, nosso ALT, tá? Esses níveis de TGP, geralmente elas são maiores, tá? Que o TGO, no caso das hepatites e das esteatoses, que não são de origem alcoólica, tá? Um ponto importante também da solicitação sempre do TGO e TGP é que várias drogas e hemólise da amostra pode causar um aumento espúrio do TGO, ou seja, esse TGO ele pode mascarar o meu TGP. Tudo bem? O valor de TGP. Cada um tem uma sua função, a gente vai discutir mais para frente o TGO. Então, um dos fatores da importância da solicitação do ALT e do AST, tá? Ou seja, ou TGO-TGP. Tá? O método que a gente faz para análise é o cinético V. Tá? Esse marcador ele faz parte do metabolismo nos hepatócitos
e ele vai dar dentro da célula. E quando eu tenho dano celular, eu tenho uma liberação de uma maior quantidade de alanina aminotransferase. A gente tem como valor de referência para homens, tá? Um valor inferior ou igual a 58 unidades por litro, e mulheres, uma concentração inferior ou igual a 41 unidades por litro. Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui nesse resultado a gente consegue ver a diferença, tá? A gente tem o nosso TGO, tá? Nosso AST e o nosso ALT, né? O nosso TGP. Olha lá o valor de TGP. 124. Então pega aí um caderninho e anota aí. Esse caso aqui desse paciente. Coloca aí TGO 85 unidades por litro, TGP 124 unidades por litro. Tá? Qual que é o ponto? A gente está vendo o quê? Que o nosso TGP ele está superior ao nosso TGO. Então, o nosso ALT está superior ao nosso AST. Tá? O que isso vai representar aqui para a gente? Né? O que a gente tem de importância aqui? Provavelmente a gente tem um dano hepático. Lembrando que o TGP, né, o ALT, ele é específico de lesão hepática. Tudo bem? Ele é específico de tecido hepático. Ele está na maior concentração em tecido hepático. Então, quando a gente tem ele em uma maior quantidade no soro do meu paciente, o que significa que eu tenho, né, provavelmente eu tenho uma lesão hepática. Já o TGO ele não é tão específico, né? Ele vai estar presente em pâncreas, ele vai estar presente em coração, músculo esquelético, tá? Então ele não é tão preciso assim. Por isso da importância da solicitação dos dois. Nós temos aí a bilirrubina, tá? A bilirrubina ela é um produto da quebra da hemoglobina. Isso acontece lá no sistema retículo endotelial. Ela é conjugada no fígado e a partir daí ela é excretada na bile, tá? Então ela precisa ser conjugada porque essa bilirrubina ela é neurotóxica, ela tem uma toxicidade no meu organismo, então eu preciso eliminar ela, tá? E esse teste ele é útil para diferenciar as doenças hepatobiliares e das doenças de causa ictérica, tá? Então aí nós temos o metabolismo da bilirrubina, ele está meio cortado aqui, mas aí eu tenho a minha hemácia, tá? Da minha hemácia ela é renovada lá no sistema retículo endotelial, ela é destruída, eu tenho a liberação do M, esse M ele tem que passar pela conjugação no fígado, então aí eu tenho a minha bilirrubina livre, né? Ou seja, a minha bilirrubina não conjugada, ela vai passar pelo meu fígado, ali ela passa, né, por um processo junto com a minha albumina, e aí ela fica conjugada, tá? Essa bilirrubina conjugada, depois de passar pelo fígado, ela vai para o intestino, ali ela sofre um processo de fermentação. Eu tenho ali a produção do urobilinogênio, que vai se diferenciar em estercobilina e urobilina, dando cor às fezes e à urina. Tá? Assim eu consigo excretar essa bilirrubina que antes ela causava dano ao meu organismo. Tá? Basicamente isso, né? O sistema é mais complexo, como vocês viram na bioquímica metabólica. E aqui a gente vai tratar mais da parte clínica, tá? Então, a bilirrubina está ligada bastante à icterícia, né? Quando a gente fala de bilirrubina, a gente fala bastante de paciente ictérico, né? Do paciente que apresenta essa coloração amarelada na pele, por conta da deposição de bilirrubina. Lembrando que essa bilirrubina ela apresenta uma toxicidade, então em crianças principalmente é bastante danoso, tá? O acúmulo de bilirrubina. Por isso que alguns bebês, quando eles nascem, eles passam por aquele processo, né, do banho UV ou da exposição do bebê ao sol, porque a bilirrubina ela é fotossensível, então ela degrada a luz. Tá? Então é importante que a gente exponha esse bebê a um UV, né, ou exponha ele ao sol, para que seja degradada essa bilirrubina em excesso, tá, no seu organismo, e aí não cause dano. Causa dano neurológico gravíssimo. Tá? Por que acontece isso com os bebês? O fígado ele ainda às vezes não está pronto, ele não consegue dar conta, tá, da quantidade de sangue do bebê. O bebê acabou de nascer, às vezes o fígado não está totalmente formado. Então,
o bebê ele passa por esse processo, tá? Seja por quantidade de hemácias, ou seja, pela questão do metabolismo hepático, tá? Então, por isso que ele passa ali alguns dias tendo que tomar banho de sol para reduzir aí esse amarelo. Que aí, consequentemente, a gente tem essa redução da bilirrubina. Os pacientes para apresentar icterícia, essa bilirrubina ela está geralmente ali em torno de 2,5 tá, miligramas por decilitro. A gente tem como valor de referência bilirrubina abaixo de 1,2, 1,3, depende do laboratório, depende do sexo do paciente. Mas quando o paciente apresenta icterícia, é sinal que essa bilirrubina está acima de 2, tá? Isso é bastante grave. Já é um resultado já para notificar o médico, é um valor crítico, tá? Então, as causas do aumento da bilirrubina direta, tá? Doenças hepáticas hereditárias, tá? Então, essa bilirrubina conjugada, bilirrubina direta, quando ela está aumentada, o que ela vai representar? Doenças hepáticas hereditárias, tá? Lesão dos hepatócitos, seja por motivo viral, tóxico, medicamentoso, alcoólico, e também obstrução biliar, tá? No caso das litíases e das neoplasias. Tá? Então, o paciente, tanto com dano hepático, quanto por colestase, a gente vai ter um aumento dessa bilirrubina direta, tá? Os níveis de bilirrubina direta maiores que 50%, tá, dos valores totais são sugestivos de causas pós-hepáticas. Tudo bem? A bilirrubina indireta, tá? Essa bilirrubina indireta, ela vai estar aumentada quando? Nos casos de anemia hemolítica, hemólise autoimune, tá? Reação de transfusão sanguínea, reabsorção de hematomas, então o paciente apanhou, ficou todo roxo, né? Esse depósito, tá, de hemoglobina ele vai ser absorvido, tá? E vai sofrer o mesmo metabolismo. Em caso de eritropoiese ineficaz e doenças hereditárias, eu tenho um aumento da minha bilirrubina indireta. Então, anota aí, bilirrubina direta, causa hepática por uma questão de lesão hepática, hepatites, tumores, causas de colestase. Tá? Bilirrubina indireta, ela está aumentada nos casos de hemólise. Anemia hemolítica, hemólise autoimune, transfusão sanguínea, tudo bem? Porque a quantidade de heme é tão grande que ele não consegue conjugar tudo, tá? Por isso que é a bilirrubina indireta que vai estar aumentada. Ele não consegue conjugar tudo, o fígado não dá conta, e aí eu tenho aumento da bilirrubina indireta, desculpa. No caso da bilirrubina direta, é uma questão do fígado mesmo. Ele não consegue conjugar, ele não consegue metabolizar essa bilirrubina, e aí ela apresenta aumentada, tá? Então, a gente tem aí a bilirrubina total, valor de referência de 0,3 a 1,2, tem laboratório que considera também 1,3. Bilirrubina direta, né, ela é inferior ou igual a 0,4 mg por decilitro, e a bilirrubina indireta é inferior ou igual a 0,8 mg por decilitro, tá? A gente tem valores específicos para RNs e prematuros. A gente tem aí bilirrubina total, tá, no recém-nascido. A termo, né, com menos de 24 horas de nascido, o valor de referência ele é bastante alto, né, o range para se considerar normal ele é bastante elevado comparado com um adulto. O valor de referência é de 1,4 a 8,7, tá, e é normal. De 24 horas a 48 horas após, esse valor ele vai estar ali maior, tá, de 3,4 a 11,5 mg por decilitro. De 3 a 5 dias, de 1,5 a 12 mg por decilitro, para vocês terem ideia, tá, desse aumento. E em prematuros, tá, com menos de 24 horas, o valor tem que ser inferior a 8. De 24 a 48 horas, para prematuros, inferior a 12. E para prematuros, de 3 a 5 dias, inferior a 16. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a gente discute aí no fórum, tá? A bilirrubina sempre causa dúvidas, tá? E nós temos aí a nossa fosfatase alcalina, tá?
ela está presente nas membranas celulares de alguns tecidos, como os ossos, o fígado, o intestino, a placenta, os rins, os leucócitos. Né? Ela não é nada específica, tá? Ela é uma isoenzima hepática e óssea. E aí a gente tem aí 90% dessa fosfatase circulante, tá? E aí a gente tem ela alterada também quando a gente tem algum tipo de lesão, seja uma lesão hepática, tá? Ou por alguns outros motivos, como colestase, por exemplo, tá? Como pedra na vesícula. É fácil de identificar quando a origem é por uma obstrução, tá? De colédoco, como a colestase, ou quando é uma lesão predominantemente hepatocelular, tá? Quando eu tenho um valor de referência, né? Vamos ver lá, o valor de referência normal da fosfatase alcalina é de 36 a 110 unidades por litro, tá? Valor de referência normal. A minha fosfatase alcalina, quando ela apresentar 4 vezes acima do valor de referência, ou seja, ali em torno de 400 a 500 unidades por litro, eu tenho esse processo na colestase, tá? Eu tenho uma lesão obstrutiva ali, né? Eu tenho uma alteração obstrutiva do meu colédoco. Quando ela apresentar elevado, então assim, inferior a 400, né? Acima do valor de referência de 110 e abaixo de 400. Então vamos dizer que o paciente está com 230, 310, lesão predominantemente hepatocelular, tá? Então, quando eu tenho um valor acima de 4 vezes o valor de referência, colestase, tá? Quando eu tenho um valor acima do valor de referência, porém não tão elevado, né, não chega a essas 400 unidades por litro, eu tenho em lesão predominantemente hepatocelular. E eu posso ter ela aumentada também em outros processos, como gestação, eu vejo ela elevada em crianças, e pacientes com doenças ósseas, tá? Ele tem um aumento de fosfatase alcalina. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou alguma dúvida, pergunte, tá? Não deixa acumular. Pergunta lá no fórum que a gente vai desenrolar, tá? A gente vai discutir esses valores de uma forma mais prática na nossa resolução de caso clínico, tá? Então, vamos discutir, vamos colocar ideias, vamos trabalhar esses valores para que se torne fácil o entendimento. Tudo? Agradeço, tá? Vocês pela presença de hoje, tá? Não esqueçam de participar dos fóruns, não esqueçam de participar das atividades, tá? De entregar as atividades. Façam resumos, tá? Eu sempre envio o capítulo, envio a aula, tá? Então, façam a leitura do capítulo, façam a leitura dão uma olhada na aula e participe do fórum, tá? Não esqueça de participar do fórum. Tudo bem? Lá a gente consegue desenrolar todas as dúvidas, tá? Então, galera, é isso. Agradeço a presença e um beijo e se cuidem, tá? Não sai de casa, cuidem dos pais, dos avós, dos vizinhos, tá? Porque a gente vai passar por essa situação, tá? Vai ficar tudo tranquilo. Beijão.